Vamos ao resumo de sistemas operacionais, onde vai ser abordados os tópicos principais de sistemas operacionais. Então, vamos à introdução. O que é um sistema operacional? O sistema operacional, ele nada mais é do que um conjunto de partes, um conjunto de instruções essas que serão executadas pelo processador, e essa função ela vai controlar o funcionamento do computador, ou seja, vai fazer a gestão, vai fazer o gerenciamento e fazer o uso, fazer a utilização do compartilhamento de diversos recursos. No caso, esses recursos são recursos físicos. Aprendemos isso na matéria anterior, que foi de rede de computadores, onde falamos de recursos e serviços, onde recursos vai tratar da parte de hardware, aquela parte de componente. O que são então os recursos? São processadores, memórias, dispositivos de entrada e saída. Tudo isso forma a parte de diversos recursos. Recursos esses que serão utilizados pelo sistema operacional, através de uma gestão por trás dos panos que vai estar controlando cada componente, cada recurso. Pois bem, então tá, se não tivesse a existência do sistema operacional, o usuário ficaria carente, ele ia ficar totalmente dependente de algo para poder gerenciar para ele, de um supervisor, né? Então, o que aconteceria sem a presença de um sistema operacional? Aconteceria que o usuário ele teria que fazer tudo de maneira braçal, tudo de maneira realmente manual. Ele deveria, então, criar diversas rotinas, ele ia ter que implementar tudo de forma manual e seria um trabalho bastante lento, um trabalho que provavelmente ia apresentar grandes erros, e esses grandes erros faria com que o usuário voltasse às atividades e assim até conseguisse então um resultado positivo. Então, sem a presença de um sistema operacional, o usuário então teria que fazer tudo de forma manual, de forma tudo braçal. Mas ainda bem que tem o sistema operacional, porque com o sistema operacional nós podemos então fazer uso das aplicações convencionais, onde nós podemos fazer de uma forma das rotinas, as rotinas de uma maneira bacana. É claro que as rotinas que o sistema operacional ele faz são eventos assíncronos, ou seja, são tipos de programa monitor, são tipos de meios que não tem um início nem um fim, entende? Ele vai ter, na verdade, uma inicialização a partir do momento que você ligar o computador, né? Mas ele não tem um meio de início, meio e fim. Ele não tem isso na questão de aplicações. Então, essa é a diferença. Então, ou seja, o sistema operacional ele é dependente de eventos assíncronos, tá certo? E esse tipo de evento, ele também é conhecido como o chamado programa monitor, né, ou também supervisor ou controlador. Pois bem, entendemos então o significado de sistemas operacionais, a importância do que é então um sistema operacional para a vida de um usuário. Agora vamos entender a parte das funções básicas. As funções básicas é tudo aquilo que realmente nós podemos então interagir com o usuário, a facilidade do acesso aos recursos, a parte do compartilhamento desses recursos de uma forma organizada e protegida. Pois bem, vamos falar principalmente aqui dessas duas partes aqui de funções básicas do sistema operacional, tá bom? Bom, facilidade de acesso de recursos do sistema operacional. É aquela parte onde o usuário ele não vai precisar se preocupar com a parte da comunicação dos monitores, isto é, com aquela parte de discos, impressoras, aquela parte realmente que cuida do relacionamento, da comunicação ali do meu sistema. Por quê? Porque eu vou ter ali o sistema operacional. O sistema operacional vai fazer o quê? Ele vai ser aquela ponte, aquela interface, onde vai ter a parte da comunicação com o usuário. Ele vai poder interagir com o usuário, onde o usuário vai poder então usar essa interface e fazer então solicitações ao sistema operacional, e o sistema operacional vai entrar em contato, em comunicação com os hardwares, com os recursos do sistema ali em si. Tá bom? Então tá, lembrando, recapitulando, o sistema operacional é um conjunto de partes onde trabalhamos com instruções, trabalhamos com a parte de executar essas tarefas, processos, enfim, por meio aí de controlar realmente o funcionamento de um computador. Então, trabalhamos dessa forma com o sistema operacional, tá bom?
Então tá, sabendo disso, então que o sistema operacional ele apresenta a interface para o usuário e ele vai poder então fazer uso dos recursos do sistema, então ele vai ter ali um conceito de um ambiente simulado por um sistema operacional, que também é conhecido como máquina virtual. Então o que vai ser apresentado aí? Compiladores, linkers, bibliotecas, depuradores, enfim, ferramentas que são utilizadas para facilitar a interpretação para o usuário, né? Isso, claro, fica oculto, isso fica de maneira, digamos, invisível para o usuário, porque essa parte fica ali oculta, mas que o sistema operacional vai estar ali, né, gerenciando, vai estar fazendo as atividades. Pois bem, aí temos aqui a outra parte. Essa outra parte ela vai cuidar da questão do compartilhamento dos recursos. Os recursos são a parte de RA, os componentes, lembra aí? Então eu vou fazer essa questão do compartilhamento. E para me fazer esse compartilhamento, ele tem que ser estruturado, organizado e, claro, protegido. Tem que trazer segurança. As palavras-chave que são ditas para a informática é o quê? Velocidade e segurança. Então a gente tem que trazer a segurança, tem que trazer a proteção para o usuário. Então vamos imaginar que na parte do compartilhamento eu vou, no caso, disponibilizar uma impressora para 10 computadores, por exemplo. Eu tenho uma empresa, a minha empresa tem 10 computadores e eu tenho uma única impressora, correto? Essa única impressora vai estar, então, interligada a um computador e ali eu vou fazer uma configuração de rede e essa configuração de rede ela é disponível para mim através de um sistema operacional. Tá? E aí eu faço a configuração e aí todos aqueles computadores vão a partir dali conseguir então solicitar impressões ali para aquela impressora. Porque eu disponibilizei uma única impressora para os 10 computadores. Isso também permite a redução de custos. Imagina se para cada computador eu disponibilizasse então uma impressora. Seria um custo gigantesco. Mas por meio, né, do sistema operacional eu consigo fazer um compartilhamento, eu consigo compartilhar esses recursos, não só a impressora, mas se eu tiver também um outro recurso para compartilhar na minha rede, também eu posso, porque eu tenho um sistema operacional que vai estar cuidando disso para mim, ele vai controlar essas atividades, ele vai conseguir gerenciar, porque essa é a função dele. Então ele vai falar, olha, tá bom, você quer usar essa impressora? Quer compartilhar geral? Pode deixar comigo. Ele vai lá e vai, no caso, compartilhar, porque ele tem essa função no sistema operacional. Tá bom? Então ele cuida dessa parte. Agora aqui nessa imagem abaixo, nós podemos ver aqui que temos programadores e analistas, usuários, temos também os programas, sistemas e aplicativos aqui, tá? E aí aqui temos de maneira bem comprimida os usuários. E aqui nós temos uma setinha onde fala aqui que o usuário envia, né? Fala assim, ó, quero um devido dado. Aí ele solicita para o sistema operacional vai olhar para os recursos que ele tem, né? Que ele está gerenciando, porque ele vai gerenciar a memória, o sistema operacional, ele vai gerenciar o processador, vai gerenciar todos os recursos que estão disponíveis para ele, ele vai fazer uso. Porque se o usuário solicitar, ele está ali, ele já tem ali, bom, tenho a memória RAM, beleza, show, tenho o processador tranquilo, então precisando, eu vou até lá. Eu vou lá, converso com ele e falo, aí cara, passa a informação aí para mim, o usuário pediu para você, no caso, calcular, né? Pega o dado, transforma esse dado em informação e leva novamente esse dado, essa informação para o usuário, porque foi uma solicitação. Ele solicitou para o sistema operacional foi lá, requisitou, falou, olha, ó, tá na hora aí do processador e a memória trabalhar, entendeu? Trabalhem aí porque o usuário quer a informação, eles querem informação, então pega esse dado e transforma para mim em informação que eu tenho que levar de volta para o usuário. Ele requisitou, ele é o nosso chefe aqui, entende? Então é mais ou menos assim. Então o sistema operacional ele vai orquestrar, ele vai organizar isso aqui de uma maneira eficiente. Tranquilo? Bom, aqui nós também iremos fazer o estudo das máquinas de níveis de maneira bem superficial, só para não deixar, né, um assunto por fora. Então, o que acontece na máquina de níveis? Acontece que a máquina de nível cuida do ponto de vista do hardware, tá? Onde tem pouca utilidade. Então, pensa aí, é um conjunto de recursos realmente que você tem ali. Imagina, quando o computador de vocês quebram, ele
fica sem utilidade, né? Ou então pense da seguinte forma: você tenta ligar o computador e não aparece nada na tela. Você fica desesperado, fica, meu Deus, queimou meu computador, o que aconteceu? Então, aquele computador se torna insignificante, se torna um conjunto de partes insignificantes, porque ele não apresenta nada, ele não te responde. Então, se torna de pouca utilidade. Você simplesmente vai bater o olho, poxa, não está ligando, ou então a fonte queimou, ou enfim. Podemos notar que realmente a gente fica desesperado, mas a partir do momento que você trata da manutenção àquela máquina, e aí você vê vida nela, você já aperta o botãozinho, já aparece alguma coisa, já fica feliz. Ah, que maravilha, o sistema iniciou. Porque tem um sistema operacional ali, você fica feliz. Então, ou seja, o sistema operacional, né, dá aquele aspecto de vida para o computador. Porque através do sistema operacional nós podemos então manipular os dados, enfim, ter interação total, fazer uso de diversas coisas. Então isso é interessante para o usuário, isso traz aquela sensação assim, tipo, ah, que maravilha, meu computador está funcionando, sabe? Então é muito interessante, é bem legal isso. Bom, os primeiros computadores, eles foram programados, eles eram programados por meio de fios ligados em painéis, né? Onde tinha aqueles painéis bonitinhos assim, tinha aqueles fios. Nós tinha que colocar os fios e conectar ali. Então, naquela época tinha uma grande complexidade, era muito difícil dar manutenção àqueles computadores. Então, exigia também, além de serem dessa forma, apresentava um grau assim de complexidade e a pessoa tinha que ter um grande conhecimento com máquinas para poder então operar esses computadores. Aí o que aconteceu? Bom, eles pensaram numa forma eficiente. Bom, a gente tem que desenvolver alguma coisa para trabalhar assim, pela gente, né? Porque se a gente continua dessa forma, tirando fio, colocando fio, é muito cansativo, é um trabalho muito cansativo. Então pensaram numa solução. Aí foi quando surgiu a necessidade do homem, então, de desenvolver, criar um software, criar um sistema que, então, pudesse gerenciar as coisas por ele. Então, surgiu o sistema operacional, o que trouxe, na verdade, a interação para o usuário de uma maneira eficiente, de uma maneira simples e confiável. Então, isso trouxe, então, algo melhor, foi algo que ajudou a evoluir. Então, tinha as máquinas, mas não tinha algo para poder interagir, estava faltando alguma coisa. Então eles notaram, não, a gente tem que pôr alguma coisa aqui para poder então gerenciar. A gente deixa aqui, coloca ele para trabalhar pela gente. Então o que acontece? Então fizeram o sistema operacional e o computador ele pode ser visualizado como uma máquina de níveis ou simplesmente uma máquina de camadas. Pois bem, onde nós temos dois níveis, né, de maneira de grosso modo mesmo, tá? Porque existem muito mais do que isso. Mas de grosso modo é a parte do hardware, onde é o nível 0, né? A gente começa a ler de baixo para cima, tá? Então, no caso, temos a parte 0, a parte do hardware e a parte do SO, ou simplesmente sistema operacional, que fica no nível 1, lá em cima, tá? Onde o usuário ele vai conseguir apenas enxergar o sistema operacional, ele não está nem aí, é como se o hardware não existisse ali para ele. Ele sabe que existem ali para ele então ligar a máquina, mas ele não está nem aí. Ele simplesmente quer o computador funcionando, quer imprimir lá um documento, quer fazer alguma coisa, interagir com o sistema operacional. Então, esse tipo de visão é chamado de máquina virtual. Interessante, né? Agora, se você quer estudar os demais níveis, né, isso foi de grosso modo, existem algo além disso, né, que é a estrutura da maioria dos computadores. Essa estrutura da maioria dos computadores vai tratar da questão de outros tipos de camadas, onde nós vamos ter a camada de circuitos eletrônicos, microprogramação, linguagem de máquina, sistema operacional, utilitários e aplicativos. Então nós vamos ter essa estrutura. E essa estrutura é um pouco mais detalhada, onde também vai trabalhar com o tipo de linguagem, se é uma linguagem mais complexa, uma linguagem de baixo nível, alto nível, tudo isso foi explicado também na matéria de lógica de programação, a parte também de arquitetura, organização de computadores também aborda, o conteúdo é uma matéria que também aborda essa questão de linguagem de programação, mas de maneira bem superficial, para passar aqui para não deixar em branco.
a parte de linguagem de programação que o computador trabalha, a parte de baixo nível. Não pense vocês que meu Deus do céu, baixo nível, então porque é simples, é trivial. Não, é realmente a linguagem de máquina, a linguagem que o computador interpreta, né? Aquela linguagem onde de 0 em 1, né? E também a parte também, claro, surgiu depois uma outra linguagem de programação que facilitou isso, veio depois a Assembly. E agora nós temos também a linguagem de alto nível, né? Aí faz o uso dos compiladores para poder então conversar com as demais camadas. Só que essa alto nível já é de compreensão humana, ou seja, essa de alto nível já dá para então o ser humano entender, dá para você escrever em inglês os códigos tranquilamente. Claro que você precisa entender a lógica de programação, você também precisa entender a linguagem de programação escolhida para programar determinada coisa. Só que eu não vou entrar em detalhes aqui porque não é o foco nesse momento, tá bom? Então nós temos aí essas outras camadas mais profundas. Agora vamos tratar de tipos de sistemas operacionais, vamos falar um pouquinho dos tipos de sistemas operacionais, que temos aí o tipo de sistemas monoprogramáveis, temos multiprogramáveis e temos sistemas múltiplos processadores também. Então vamos falar um pouquinho desses mais para frente. Pois bem, vamos falar um pouco desses tipos de sistemas operacionais. Vamos falar primeiramente do tipo de sistema operacional monoprogramáveis ou simplesmente monotarefa. Esse tipo de sistema monotarefa ele foi bastante utilizado, caracterizado lá na década de 60 e ele também voltou lá na década de 70, na utilização das estações de trabalho. O sistema monotarefa ele também é conhecido pela questão dos recursos que ficaram exclusivamente dedicados a uma única tarefa. Então, ou seja, era um tipo de sistemas que faziam apenas um tipo de processo em determinado tempo. Ou seja, esse tipo de sistema monotarefa, ele é caracterizado pela questão de permitir que o processo, a memória e os periféricos que estão envolvidos nele sejam totalmente dedicados a um único tipo de tarefa em exclusivo. Então, ou seja, se eu pedir então para solicitar uma impressão, ele só vai fazer aquilo. Se eu tentar fazer um outro tipo de tarefa, ele não vai conseguir fazer. Então, ou seja, ele só faz uma tarefa por vez. Por isso se chama monoprogramáveis. Ou então, monotarefas. Bem simples, né? Então, esse tipo de sistema monoprogramável, ele foi bastante caracterizado na década de 60 e 70. Então, não se esqueça disso, é muito importante. Agora, é claro que acontece que existe o sistema multiprogramáveis, que é bastante interessante. O sistema multitarefa, ou simplesmente multiprogramáveis, ele é muito importante porque ele é a evolução do monotarefa. Ou seja, com multitarefa, a própria palavra já fala, né? Multi, nós conseguimos fazer além do que um mono. O mono ele faz uma única coisa. Agora, quando é multi, nós conseguimos fazer várias coisas. E o que nós podemos fazer com um sistema multiprogramável, simplesmente multitarefa? Nós podemos, então, fazer uso de recursos computacionais na questão do compartilhamento, compartilhar da questão de diversos usuários integrados ali a uma aplicação. Eu posso fazer um compartilhar de recursos ali naquela rede, que nem eu dei um exemplo anteriormente. Então, com essa funcionalidade, com esse recurso, com essa questão de multitarefa, eu consigo fazer muito mais do que um monotarefa. Então, é uma característica muito bacana do multiprogramável. Pois bem, o que acontece com o multiprogramável? Eu consigo acessar a internet, eu consigo imprimir, eu consigo fazer uma série de coisas ao mesmo tempo. Então, imagine você, né? Você acessa a internet, pega lá aquela coisa, gerar o boleto, e aí você está ouvindo música no computador. Ou seja, está fazendo várias, no caso, várias tarefas ao mesmo tempo sem nenhum problema. Por quê? Porque você tem ali aquele sistema que está gerenciando todas essas tarefas que você está fazendo. Então, ou seja, o que ele faz, multitarefa? Ele vai pegar aquele programa que está em espera, em operação leitura, e vai fazer o quê? Que aqueles processos haja um certo intervalo para cada um ali gerenciando aquele compartilhamento, né? Você vai ter ali
aquela questão da conversa ali entre a memória e o processador. Então, o sistema operacional ele vai orquestrar, ele vai gerenciar todas essas atividades solicitadas que foram enviadas para ele. Então, ele vai pôr sua música para tocar, ele vai ali, no caso, fazer com que você consiga ter acesso à internet e imprimir o seu boleto. Então, ele vai organizar isso aí para que você consiga fazer todas as suas atividades sem interrupções, ok? Pois bem, o sistema multiprogramável ele também é classificado como monousuário e multiusuário, ou seja, eu posso ter apenas um único, exclusivamente um usuário e posso ter vários usuários também. Os sistemas multiprogramáveis, ele pode ser, né, na questão, eu ter um monousuário usando vários computadores. Eu também posso ter vários usuários integrados a uma rede ali de computadores também. Então, tem essa questão de gestão. Então, o sistema multiprogramáveis ou multitarefa, ele pode ser classificado, e essa classificação, ela tem a questão de, no caso de multiprogramáveis, que ele pode ser dividido em sistemas batch, sistema de compartilhado e sistema de tempo real. Então, nós podemos fazer essa subdivisão aí dentro do sistema multiprogramáveis, e é o que a gente vai estudar, tá bom? Então, tá. Então, recapitulando, o sistema mono, ele faz o quê? Um único tipo de tarefa. O sistema multiprogramáveis, ele consegue fazer muito mais além do que uma única tarefa. Ele faz várias tarefas, e com esse meu sistema operacional multiprogramável, ele consegue dar o recurso do mono, no caso eu ter apenas um único usuário ou vários usuários integrados a uma rede também. E existe uma classificação, uma subdivisão, uma classificação. Classificação essa desse sistema multiprogramável é que temos sistemas batch, tem um sistema de compartilhado e o sistema de tempo real. Isso será abordado mais à frente. Então vamos a seguir esses seguintes sistemas e ver o que cada um desses tratam, tá bom? Então vamos ramificar essa questão de sistemas multiprogramáveis. Então vamos falar do sistema batch. Esse sistema batch ele foi iniciado lá na década de 60, foi um dos primeiros tipos de sistemas operacionais multiprogramáveis, e o programa que era do sistema batch, eles eram chamados de jobs, ou então tarefas, que eram executados através de cartões perfurados, armazenados em cartões de discos, fitas, onde aguardavam com que eles pudessem serem processados. Então, esse tipo de sistema, ele tinha um tipo de processamento que caracterizava a questão de não exigir a atenção do usuário com a aplicação. E esse tipo de sistema era assim, por exemplo, imagina assim, que eu tinha que ter se eu fosse tentar incluir somente um tipo de cartão perfurado lá, uma única vez, seria complicado, era um custo gigantesco. Então, eu tinha que fazer o quê? Enfileirar vários cartões perfurados e mandar processar de uma vez. Seria a forma mais eficiente, o que faria otimizar, né? Melhorar o processamento. Agora, a única coisa triste desse tipo de sistema é que ele oferecia um tempo de resposta longo, então não era muito bacana nesse sentido. Exemplos de sistemas batch que nós podemos então incluir aí, que são cálculos numéricos, compilações, ordenação, backup, são tipos de exemplos de aplicações batch, tá? É claro que atualmente não existe sistemas exclusivos batch, mas se eles fossem executados através de uma simulação, aí sim seria de forma então eficiente. Um outro tipo de exemplo de sistema multiprogramável são os sistemas de tempo compartilhado, ou também conhecido como timeshare. Esse tipo de sistemas, eles permitem que diversos programas sejam executados a partir de uma divisão de tempo do processador, ou seja, em pequenos intervalos, né? O processador vai compartilhar, vai dividir isso, que são chamados de fatia de tempo. Na verdade, quem vai fazer isso é o sistema operacional, ele vai dividir isso aí para ter uma melhor gestão. Essa fatia de tempo ela é chamada também de timeline. Esse tempo timeline, né, essa fatia de tempo, é o caso que o tempo vai ser disponibilizado não de uma forma suficiente, né, para a conclusão do programa. Então nisso vai dar um break, vai dar uma parada, o sistema operacional ele vai interromper essa parte
da tarefa e vai substituir por um outro tipo de tarefa que está ali pendente para ser então atendida. Enquanto ficar aguardando por essa nova fatia de tempo, este ambiente ele vai dar aquela sensação, aquela impressão que o sistema está dedicado exclusivamente para cada usuário. Isso geralmente ocorre em sistemas de interação com o usuário, né, que se dá através de terminais de vídeo, teclado, mouse. Esse sistema ele também vai possuir uma linguagem de controle própria, que vai permitir com que o usuário possa se comunicar diretamente com o sistema operacional, através de comandos, né, através dos comandos que você pode dar diretamente do sistema operacional. Assim, então, vai poder o usuário conseguir armazenar, verificar esses arquivos no disco, vai poder cancelar, vai poder executar programas direto pelo sistema operacional, porque ele vai ter o controle, ele vai ter controle sobre aquela gestão. Então, o que acontece? Esse tipo de interação de tempo compartilhado, eles também são conhecidos de sistemas online. Eles contêm baixo custo, né, da questão de, no caso assim, ele responde em um tempo assim menor do que o sistema anterior, que foi o sistema BUT, então ele responde rapidamente e aí ele dá essa resposta de maneira rápida para o usuário, né, tem um tempo baixo e aí também tem custos menores. Em função da utilização então compartilhada de diversos recursos de uma maneira bastante eficiente dentro desse tipo de sistema compartilhado. Agora vamos falar do tipo de sistema de tempo real. Os sistemas de tempo real, ou real time, são implementados de forma bastante semelhante com o do sistema de tempo compartilhado. Porém, o que é distinto, o que é realmente diferente, é a questão do tempo de resposta que é exigido no processo das aplicações. Então, nos sistemas de tempo compartilhado, né, o que foi citado anteriormente, é que o tempo de resposta pode então variar, né, sem comprometer as aplicações na execução. Agora, já no sistema de tempo real é diferente. Por quê? Porque os tempos de resposta elas têm que serem obedecidas, tem que serem realmente, o tempo tem que ser rigoroso, porque caso contrário pode dar alguns problemas esse na questão da gestão de alguma empresa mesmo. Então, o que pode ocorrer são sérios problemas. Então, é um sistema complexo. Nos sistemas de tempo real mesmo, não tem essa questão da ideia da fatia do tempo. Tá? Então, isso a gente vê lá no tempo compartilhado, a questão da fatia do tempo, onde cada processo, cada jobs, né, tem que ser obedecido. Agora, já aqui dentro não, aqui não, tem um tempo já que não tem essa de fatia de tempo, é o que tem que ser obedecido no devido tempo. Pois bem, a prioridade ela tem que ser de execução, tem que ser definida isso pela própria aplicação e não pelo sistema operacional. Alguns exemplos de sistemas de tempo real são aquelas aplicações de controle de processos, como no monitoramento de refinarias de petróleo, controle de tráfego aéreo, de usinas termoelétricas e nucleares, ou qualquer outra que realmente exige uma resposta de um fato assim bastante fundamental. Então, existem sim essas questões, foram citados alguns exemplos que fazem uso do sistema de tempo real para poder então ter uma gestão, porque o tempo às vezes é fundamental. Se você passa ali um pouquinho de um tempo, pode ocorrer sérios problemas na gestão.